Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O chamado, a Adriana sempre disse que veio por minha parte, né? Mas eu demorei muito a entender o chamado. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu fui para a igreja, a gente vai com aquela sede, aquela fome de entender a palavra, de ler Bíblia, né? Então eu tinha essa prática desde convertido, sempre ler a palavra. E o chamado veio surgindo no decorrer da caminhada. A minha conversão se deu ali em 84, eu me batizei em 1986, o meu chamado se deu mais ou menos em 94 ali, veio o chamado. Eu procuro entender o dom como algo natural, vai surgindo. Me interessei pela música, né? Toquei violão, aprendi mais ou menos sozinho, mas eu acho que o meu dom e o meu chamado se deu através da pregação do Evangelho. Sempre gostei de pregar, sempre gostei de estar levando a palavra. Essa questão do dom, até eu já comentei que eu não sei qual é o meu dom, porque a gente, sempre criado na igreja, meio que fazia um pouco de tudo, né? E a questão do ministério pastoral, como o Marcos disse, ele sentiu esse chamado, eu acabei indo junto, mas não tive uma experiência que Deus me chamou, apareceu em sonho, alguma coisa. Eu comecei a estudar, fazer a faculdade juntos, e uma coisa foi na sequência da outra, né? Porque eu trabalhar sendo pastor ou pastora na igreja, independe de título, né? Para mim não foi a questão de liderar, foi a questão de continuar um trabalho que eu já fazia quando era na adolescência, na juventude, na fase adulta. Então, eu segui assim dessa forma. Para mim, eu vejo que, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, então tenho paciência para ouvir, e isso me faz muito bem, porque eu vejo que quando eu vou pregar ou fazer uma visita ou ministrar um estudo, eu vejo que eu recebo muito mais do que eu dou. Então, até ontem mesmo eu estava conversando que quando eu estou com muitas coisas me preocupando, eu preciso estar mais na igreja, porque eu preciso orar, entregar diante de Deus aquela situação e me envolver com as coisas do reino, porque eu sei que no processo Deus vai resolver aquilo que é meu. Não é que seja uma coisa fácil, mas é uma estratégia que eu tenho para que eu consiga lidar com as minhas situações, com os problemas que eu tenho que atravessar e ouvindo os outros, né? Eu gosto muito de ouvir, quando eu começo a ouvir, e aquilo vai me trazendo uma certa tranquilidade, porque a partir dali você começa a falar da palavra de Deus e aquilo que eu estou doando parece que está fazendo o mesmo retorno para a minha vida. Então tem sido gratificante. Tem os percalços, tem as dificuldades que é inerente mesmo ao pastorado, e eu vejo que isso é com qualquer outro tipo de chamado, né? Seja você é chamado numa área profissional, também tem as dificuldades, né? As alegrias, as tristezas. Eu me lembro que ainda ali quando jovem, né, que eu me converti, e foi muito rápido essa transição, né? Eu passei um ano e meio, e depois começaram a me dar algumas oportunidades para falar na escola dominical e assumir alguns cargos de liderança. Ali eu vejo que essa liderança ela foi surgindo naturalmente, né? E algumas pessoas elas notavam, mas enfim, para mim era normal, né? Você assumir alguns cargos, mas eu acho que a liderança em si ela já tinha, né, num processo talvez que estava dentro de mim, e no desenvolvimento da atividade na igreja, automaticamente ela foi se despertando. Eu me lembro que alguns jovens nos procuravam para se aconselhar, para tomarem algumas atitudes ou decisões, e eu via que algo já era natural, né?
Acho que a própria comunidade ela percebe isso em você. E eu não entendia porque talvez da nossa igreja na época não tinha um pastor residente, ele vinha no domingo e mais uma vez na semana, e acabava que a gente assumia esse papel de liderança sem, né, ter a intenção de assumir, que é algo que surge, né, dentro de uma comunidade. A própria comunidade ela enxerga o líder e ela coloca talvez não esse peso, mas essa responsabilidade, né, sem você perceber em você. E a gente assumiu esse papel. Era um pastor, né, que cuidava de uma igreja sem saber, né, de todo o papel de um pastor em si. Então ali, acho que a faculdade e a formação, né, o canudo em si, talvez para confirmar, e eu quero dizer que para ser um líder não precisa praticamente você ir para uma faculdade, fazer uma teologia e se formar. Como nós já entendemos, tem vidas que cuidam de pessoas, automaticamente já fazem esse trabalho pastoral. Para mim foi difícil, né? A responsabilidade ela é um peso muito grande em cima de um pastor. E quando a gente teve que sair, né, do nosso convívio, do nosso habitat, né, o nosso conforto. Quando você é um líder que tem algo que te sustenta por trás, que você sabe que não é uma responsabilidade total, né, de cuidar, vamos dizer assim, 24 horas de vida, né, se doar para ele. Porque a gente cuidava de pessoas, a gente dirigia culto, dirigia uma igreja, mas a gente tinha as nossas atividades, né, por fora. Eu trabalhava, a Adriana um tempo trabalhou, depois trabalhava na casa, em casa. A gente sempre se conciliou bem, mas quando você é chamado para tirar esse lado secular, né, a sua vida fora do ministério, parece que a responsabilidade ela dobra, vai triplicando, né? Porque não é só uma responsabilidade com as ovelhas, uma igreja, uma instituição, mas além da tua casa, além de algo que vai, além daquilo que você tem como vida, que é financeiro, você pensa em suprir necessidades que não é só da igreja, mas sua. Então, a responsabilidade é muito grande. E isso pesava bastante sobre nós, essa responsabilidade, não só da igreja, mas de família em si.